Voltamos com mais um bloco do ISFM Entrevista e agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os maus tratos aos animais. Lembrando que os maus tratos ao animal podem fazer com que as condições de saúde e o comportamento deles sejam impactados, como foi o caso de grande repercussão, onde 3 cães da raça Pitbull que atacaram e deixaram em estado grave a escritora Rosiane Murray, em Saquarema, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. As 3 pessoas que eram tutoras dos animais foram presas em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de maus tratos de animais. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. André Luiz, foi constatado que o local onde os animais estavam guardados é um local insalubre, com alimentação inadequada, o que culminou na agressividade dos cães. A gente vê com muita frequência casos em que as pessoas adotam, resgatam um pet na rua, ou até mesmo compram e posteriormente abandonam esses pets nas ruas. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Vamos conversar agora sobre os desafios para o bem-estar animal. Iremos conversar com o adestrador especialista em comportamento canino, Ricardo Tamborini. Ricardo, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite do ISFM Entrevista. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pela oportunidade. Ricardo, vamos começar falando aí sobre essa situação que aconteceu em Saquarema, a gente traçar um paralelo aí da importância da gente falar sobre essa questão de conscientização e também do combate aos maus tratos aos animais, porque a situação que a escritora Rosiane Murray passou é completamente, a gente fica até desconcertado, até pelo fato de terem compartilhado as imagens nas redes sociais, então a gente tem noção do que aconteceu na ação desses animais. A polícia, ela acabou informando aí que esses animais eles viviam um ambiente completamente hostil, eles estavam passando por maus tratos, então esta situação de maus tratos aos animais, ela impacta diretamente no dia a dia do animal, no psicológico desse animal, a ponto dele fazer isso com outras pessoas. Exato. O primeiro ponto que é muito notório, né, com essa tragédia que aconteceu, que foi realmente uma tragédia, é a falta de responsabilidade dos proprietários na criação desses animais. Né? E, obviamente, também a questão de maus tratos, porque assim como uma criança, né, quando bem educada, bem tratada, terá bons hábitos, terá uma boa educação. Com os cães, não é diferente. Então, cuidando bem dos cães, num ambiente limpo, bem cuidado, um cão bem alimentado e principalmente se esses cães fossem muito bem educados, seria muito grande a chance disso não ter acontecido. Então a gente vê uma negligência muito grande dos donos. E, infelizmente, quem sofreu essa consequência foi a escritora. Né? E, Ricardo, além dos mais perceptíveis, quais são os sinais mais comuns de que um cachorro ele está sofrendo maus tratos? A gente vê um reflexo, principalmente no comportamento de um cão, quando ele não está sendo bem cuidado, não está sendo bem educado, geralmente independente da se tornar um cão antissocial, descontrolado, principalmente cães maltratados, né, tem esse perfil. A gente já começa a notar desde filhote, né, o cão ele começa a apresentar possessividade por comida, então aquela disputa por comida, e nesse caso do acidente são 3 cães, provavelmente isso acontecia. Então, a disputa por alimento, a disputa por atenção, e desde pequeno o cão já começa a dar sinais rosnando, mostrando o dente, avançando, e ele vai extravasar esse comportamento para outras pessoas, principalmente pessoas desconhecidas. Nesse caso, os cães acabaram, por negligência dos donos, fugindo, indo para a rua, e aquela agressividade que estava ali sendo trabalhada, né, infelizmente, da forma errada no dia a dia, acabou ocasionando esse acidente, mas desde pequenininho, desde filhotinho, o cães ele já apresenta sinais de agressão, de possessividade, isso é muito notório. E como que as pessoas, no caso alguém que tem algum tutor, que entenda que seu cachorro ele está um pouco mais agressivo, que o seu pet está mais agressivo, quais são as modificações que ele deve fazer, quais são as abordagens para que isso não culmine em uma situação, por exemplo, como aconteceu com a Rosiana? Então é importante que desde a fase de filhote, né, os donos já se empenhem, se dediquem, se for o caso buscar ajuda profissional, para que saibam como educar seus cães da forma correta.
Então, todo cão, eu digo, né, para deixar tudo um pouquinho mais leve, brincando aqui, todo cãozinho vem de fábrica, digamos assim, com duas configurações, né, que é liderar ou ser liderado, mandar ou ser mandado, e isso independente da raça, tá? Seja um cão de raça, seja um cãozinho macho, uma fêmea, já é um perfil que vem na genética. E todo cãozinho ama o que é bom, evita o que é ruim. Então, coisas boas são reforçadores do bom comportamento. Petisco, comida, brinquedo, atenção, o cachorro gosta disso. E evitam situações ruins. Então, se desde pequeno os proprietários souberem trabalhar isso, estabelecer regras, limites, começar desde cedo a corrigir comportamentos indesejados, né, como os rosnados em determinadas situações, o cãozinho avançar para proteger a própria comida, avançar em visitas. Se desde pequenininho os donos começarem a pegar esses sinais, trabalhar esses comportamentos, dificilmente esse cão, quando adulto, vai avançar nos próprios donos, vai avançar em visitas na casa e, consequentemente, na rua, né? Caso fujam, né, que não é o correto, mas caso fujam, não teriam um comportamento de agressão com pessoas desconhecidas. Então, a educação de um cão, a gente compara muito à educação de uma criança, né? A tarefa de educar um filho cabe ao pai e à mãe. Não tem como terceirizar isso. E com o cãozinho a mesma coisa, é uma responsabilidade dos donos. Só que muitos donos não se atentam que junto com aquele cãozinho, junto com aquele filhotinho que ele comprou, adotou, ganhou, que chegou na casa, veio junto a responsabilidade de educar esse cão. E muitas pessoas acreditam que só dando uma boa ração, uma boa caminha, mimando bastante, esse cãozinho vai crescer muito bem educado e muito bem comportado. Então, o mimo é importante, o zelo é muito importante, e a responsabilidade de todo mundo que tem um cão. Mas a educação do cão é uma parte bem importante também, e é importante que isso seja feito desde pequeno. Vale ressaltar aqui que todos os cães, eles aprendem coisa certa e coisa errada do dia que nascem até o último dia de vida. Então, não existe um mau comportamento que não possa ser melhorado, independente da idade do cão, com os donos sabendo como fazer tudo isso direitinho. Porém, não existe um bom comportamento que não possa ser perdido, né? Quando o cão ele vive num ambiente insalubre, tem uma rotina inadequada, alimentação, não recebe educação, o cachorro aprende coisa certa e coisa errada, né, em toda a fase da vida. O importante são os donos se atentarem a isso, né, e fazerem realmente o trabalho deles, que é educar o cão para que não tenham cães antissociais, né, reativos, agressivos. Ricardo, a gente tem que também levantar a questão das pessoas que acabam resgatando pets na rua. Eles já vêm aí com uma bagagem de estar no dia a dia em um ambiente realmente muito, muito hostil, que é das pessoas que acabam, às vezes, agredindo, jogando coisas em cima deles, enfim, o dia a dia na rua de um pet que fica ali jogado mesmo. Quais são os cuidados das pessoas que acabam resgatando esses pets? Qual é o caminho para que eles não se tornem agressivos? Ainda mais, né? Alguns já são. Geralmente, o cãozinho que é resgatado, né, por ter passado ali dias difíceis, situações bem ruins, na rua, eles chegam para adoção ou para ONG, que resgatou, basicamente com dois perfis. Um é um cão extremamente medroso, assustado com água, porque geralmente as pessoas jogam água na casa para espantar o cachorro e fazer sujeira na calçada. São cães com medo de barulho, medo de pessoas, ou com outro perfil, que é um cão mais duro, é um cão mais agressivo, que aprendeu através da agressividade conseguir o que quer. E geralmente, um cãozinho resgatado, basicamente terá esses dois perfis. Um cãozinho que é mais medroso, mais receoso, a gente tem que fazer um trabalho para que ele se torne mais seguro, que fique mais ambientado e que, de certa forma, confie nas pessoas que estão ali com ele, né, que aceite o contato. Mas o caso mais difícil, que são os cães que já aprenderam a disputar alimento e que são agressivos, eles são mais delicados, porque existe aí o risco do ataque, o risco da agressão. E muitas pessoas imaginam que somente mimando o cão, dando muito afeto, e eu entendo isso, é um pensamento nobre, né? Já que o cãozinho passou por maus tratos, eu não vou dar uma bronquinha, eu não vou corrigir um comportamento errado, porque ele já teve uma vida bem difícil. Só que quando a gente não estabelece regras e limites, o cãozinho ele acaba fazendo tudo do jeito dele.
E, naturalmente, o cãozinho tem a questão de hierarquia. Então, a gente não tem que bater no cão, não tem que judiar para conseguir ter um cão educado. Aí eu volto a tocar no assunto da educação da criança. A gente não precisa bater na criança para que ela seja educada. E com o cãozinho é igual. Mas saber, e muitas vezes, contar com a ajuda de um profissional, adestrador, especialista em comportamento canino, para que se possa avaliar o temperamento desse cão, o comportamento desse cão e quais os comportamentos que devem ser trabalhados. Isso é importante para que a gente consiga fazer com que não só a família tenha uma qualidade de vida legal e uma convivência harmoniosa com esse cão, mas que esse cão também tenha uma qualidade de vida muito boa, sem nenhum problema de comportamento, e que todos possam desfrutar de um dia a dia bem tranquilo. Então, a gente tem que avaliar o caso de forma individual. Cada cão vai demandar de uma atenção diferente e de um trabalho diferente. Mas o importante é fazer o cão entender que tem determinadas coisas que não são legais, determinadas brincadeiras que não são legais, né? Brincadeira de morder, brincadeira, por exemplo, de ficar disputando um brinquedo com os donos, que é a famosa brincadeira de cabo de guerra. Né? Para cães de guarda isso é importante, mas para cães de companhia que vão conviver com crianças, com pessoas de mais idade, não é muito interessante, na verdade, nada interessante estimular com brincadeiras que simulem a possessividade, que simulem uma disputa, porque dessa forma o cão ele vai crescer bem reativo e bem agressivo. Então, as brincadeiras são um ponto importante que devem ser levados em consideração. Nunca estimular comportamentos que no futuro não serão desejados. Ricardo, vamos falar também aí sobre o trabalho do adestramento na vida desses pets, né? De que maneira, na prática, isso acaba interferindo de forma positiva a curto, médio e longo prazo? Sim, vale ressaltar que hoje temos dois trabalhos bem distintos e que, na maioria das vezes, as pessoas confundem um pouquinho. Eu vou tentar explicar de forma simples. O trabalho de adestramento é diferente do trabalho de comportamento. A grande maioria das pessoas acreditam que, através do adestramento, né, se contratando ali um profissional adestrador, o adestramento resolveria problemas de comportamento, sejam eles quais forem. Mas o adestramento, ele tem como objetivo, ele tem como finalidade ensinar truques e exercícios. O cão vai aprender a sentar, deitar, dar patinha. Isso no treino básico de obediência. Existe o treino para cães de guarda e proteção. Então, primeiro é feito um treino de obediência básica, para em seguida preparar o cão ali para o trabalho de guarda e proteção. Mas por mais truques e exercícios que o cão aprenda, isso não vai fazer com que o cão seja bem educado ou que se resolvam problemas de comportamento. É um cão que sabe truques. Por exemplo, um cão que ele é agressivo, por mais truques que ele aprenda, não se tornaria mais dócil. Ou o oposto, um cão que tem medo de fogo, de chuva, trovão, mesmo aprendendo vários truques, não se tornaria um cão mais seguro. Já o trabalho de comportamento, o objetivo do trabalho não é ensinar truques, mas justamente, no caso de um filhote, trabalhar a educação desse filhote para que ele não cresça com maus hábitos, com problemas de comportamento e, na grande maioria das vezes, resolver problemas de comportamento, sejam eles quais forem, independente da raça. Só que, pelo menos o que acontece comigo, eu vou te passar aqui o que acontece no meu dia a dia, de cada 10 famílias que entram em contato comigo, que chegam aqui perguntando sobre adestramento, quando eu pergunto o que está acontecendo, o que o cãozinho está aprontando, para saber um pouquinho de como eu vou poder ajudar, 9 ou 10 dessas 10 pessoas têm alguma reclamação em relação ao comportamento. Não é adestramento. Mas culturalmente, quando um cão apresenta algum problema de comportamento, os donos estão tendo ali alguma intercorrência no dia a dia, já busca uma ajuda de adestrador. O adestramento ele é importante, tá? Eu acho bem importante porque é uma forma de manter o cão em atividade, porque são exercícios, melhora e aumenta muito a interação dos proprietários com o cão, porque uma coisa é um cãozinho que não sabe truque nenhum. Vai ter uma interação, no dia a dia vai ser legal. Outra coisa é um cãozinho que sabe alguns truques. Então, para dar um petisquinho, para fazer um carinho, as pessoas acabam pedindo para o cãozinho sentar, deitar e dar a patinha. Mas o passo a passo correto é, primeiro, trabalhar a educação do cão. Depois que o cão está bem educado, aí sim, contratar um adestrador. E para cães que tenham potencial agressivo, como não só pitbulls, mas
Podemos falar aqui de Rottweiler, Doberman, pastor Malinois, pastor alemão. Além da educação, do trabalho comportamental, que é bem importante, eu recomendo muito que seja feito um trabalho de adestramento para que esse cão entenda, né? Se for o caso de um cão de guarda, quem ele tem que morder, quando ele tem que morder, e se morder, que ele tem que soltar sob comando. No caso do ataque desses 3 pitbulls, eu já avalio um perfil ali de cães totalmente antissociais, descontrolados, donos negligentes e que não tem o mínimo de controle sobre esses cães. Então ali era uma bomba relógio que a qualquer momento poderia explodir. Foi uma série de erros e negligências que levaram a essa tragédia que aconteceu. Ricardo, muito obrigado pelas informações compartilhadas aqui conosco. São muito importantes para este mês. Nós estamos falando sobre isso e os microfones estão sempre abertos aqui para falar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um ótimo dia a você e um ótimo dia a todos os ouvintes. Um grande abraço a todos. Obrigado, bom dia. Conversamos com o adestrador especialista em comportamento canino, Ricardo Tamborini.